Será que realmente nós precisamos participar da igreja? Infelizmente, muitas pessoas têm uma ideia equivocada do que seja igreja. Para muitas pessoas, igreja significa apenas um templo físico, uma casa, uma construção de pedras. Mas na realidade, a palavra igreja ela tem muito mais significado e um conteúdo muito mais amplo que infelizmente muitas pessoas não conhecem. Mas na realidade, o que a Bíblia nos ensina sobre a igreja? Muitas pessoas não sabem, mas a igreja não é um templo físico, não é uma casa de pedra, mas sim, igrejas são as pessoas que constituem a congregação do Senhor. O termo igreja vem da palavra grega eklésia, que significa ser chamados para fora. É um termo que designava uma assembleia no contexto grego e hoje designa também uma assembleia, mas a congregação de Deus, o corpo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que a igreja é uma construção de Deus, não uma construção terrena e de pedras, mas sim de pedras espirituais, onde cada crente é comparado a uma pedra, e sendo Cristo a pedra fundamental que dá suporte e sustentação a esta construção. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que é o fundamento da casa, ele também é o construtor e edificador dessa casa. E nós, quando estamos em Cristo Jesus, somos participantes dessa casa e somos unidos por meio do Espírito Santo. Portanto, não importa o lugar onde você esteja ou aonde você vá, pois todos nós somos unidos por meio do mesmo Espírito. Mas a pergunta deve ser feita: se eu faço parte da igreja espiritual, ou seja, do corpo de Cristo, ainda assim eu preciso frequentar uma igreja local? Qual é a necessidade de eu frequentar uma igreja, talvez física, uma igreja local? Talvez você faça essa pergunta, pois infelizmente muitas pessoas acabaram ficando frustradas com o atual sistema que nós temos no mundo, que é chamado de igreja, um sistema que muitas vezes tem muitos abusos, muitas corrupções e que acaba escandalizando aqueles que participam da igreja. E muitas pessoas, devido a estes escândalos, acabam não suportando aquelas coisas erradas e acabam se afastando de qualquer tipo de igreja ou denominação. Mas o que eu quero dizer para você é que assim como uma pedra única não forma uma construção, um único membro não pode formar um corpo. Assim também não existe a possibilidade de um relacionamento com Deus permanecendo sozinho. Pois quando cremos, passamos a ser parte da família de Deus. E uma vez que passamos a ser parte da família de Deus, é preciso andar em comunhão com todos os nossos irmãos. Porém, devemos entender que quando falamos de igreja, ou talvez uma igreja local, nós não estamos falando de uma instituição religiosa, nós estamos falando na realidade de pessoas, seres humanos, no qual o Espírito Santo habita. Afinal, a existência de uma igreja espiritual invisível tem como consequência uma igreja visível, que é a comunhão entre estas pessoas. Essa é a comunhão da origem e da comunidade. Essa comunidade é conhecida como igreja. A grande maioria das cartas escritas por Paulo no Novo Testamento foram direcionadas às igrejas locais da sua época, igreja de Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica. Contudo, a Bíblia nos diz que aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ali ele estará. Ou seja, ali existe uma igreja. Portanto, estas pessoas, quando reunidas verdadeiramente em nome de Jesus, ali podemos dizer que existe uma igreja. Portanto, a igreja não é um CNPJ, não é uma placa, não é uma instituição religiosa. Ainda que existam estes elementos na igreja, isto não é propriamente dita igreja, mas sim é a congregação, é a reunião de pessoas que se reúnem para adorar e louvarem e buscarem ao Senhor Jesus. Devemos entender que o que define uma igreja como sendo uma igreja de Cristo e bíblica não é a boa vontade de um líder ou o que está escrito na placa desta igreja, mas sim o que é ensinado dentro desta igreja. Tudo deve estar de acordo com as escrituras e conforme aquilo que Deus designou. Devemos entender também que não se faz igreja com apenas uma pessoa. Na verdade, a igreja é um coletivo de pessoas, é aquilo que Deus tem prazer, é o ajuntamento de pessoas. Portanto, aqueles que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, devem ter o costume de constantemente reunir-se, ou seja, congregar. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam se afastando das suas congregações e passam a viver uma vida solitária, uma vida longe dos irmãos. Porém, a Escritura sempre mostra que esta não é a vontade de Deus. Deus não tem vontade daquelas pessoas que vivem solitariamente.
Veja o que diz em Provérbios capítulo 18, verso 1 e verso 2. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É insensato e não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Portanto, não existe uma igreja de uma pessoa só. Não existe uma igreja onde pessoas sejam solitárias, mas nós devemos andar em comunhão com outras pessoas. Pois quando nós andamos em comunhão com outras pessoas, nós saberemos como expressar o nosso amor por elas, pois nós poderemos exercitar aquilo que Deus nos dá, que é o amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a pergunta que fica é: se a igreja é de fato tão boa e ela é da vontade de Deus e que haja união entre as pessoas, por que nós vemos tantas divisões? Por que nós vemos tantas placas de igrejas e divisões entre os cristãos? Mas a resposta ela é muito simples de se entender. Na verdade, existem muitas divisões na igreja que são causadas por muitas vezes falsos cristãos que entram dentro da igreja e trazem doutrinas falsas. Porque aonde existem pessoas, na realidade, existirão erros. E um outro erro que nós percebemos também que faz com que hajam muitas divisões na igreja é que, infelizmente, muitas pessoas não querem se submeter à palavra de Deus. E pelo fato de elas não quererem se submeter à palavra de Deus, muitas vezes elas criarão a sua própria instituição, criarão a sua própria igreja para poderem pregar e ensinar aquilo que agrada o coração delas. Mas a palavra diz que nos últimos dias haveriam falsos mestres que criariam as suas próprias doutrinas e as pessoas teriam coceira nos ouvidos e não escutariam a verdade. Portanto, muitas igrejas que hoje são criadas e são levantadas estão baseadas em fundamentos falsos que não são de Cristo. Estes são alguns dos problemas que têm causado muitas divisões na igreja. Mas ainda assim devemos entender que a igreja é da vontade do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que a maior prova viva da ação divina na história da humanidade é a igreja. Sem ela não haveria pregação do evangelho e sem a pregação do evangelho não haveria salvação. Você é livre, portanto, para escolher uma igreja com qual você mais se identifique. Só é preciso tomar muito cuidado para não acabar entrando numa seita. Contudo, se você procura uma igreja perfeita, infelizmente você não vai achar, porque perfeito é apenas o Senhor Jesus, e aonde há pessoas, infelizmente, há falhas. Bíblia Ensina vai ficando por aqui e eu peço mais uma vez para você se inscreve nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.